No vídeo de hoje eu vou falar sobre 2 casos conhecidos mundialmente de cura pela mente. Uma foi com uma das maiores referências de cura pelo poder da mente, terapias holísticas, a Louise Hay, que se curou de um câncer cervical. E Dr. Joe Dispenza, autor do livro Como Ser Sobrenatural, foi um caso fantástico aos olhos de toda a medicina e se tornou um dos principais ícones da cura quântica, da cura pela mente, pelo poder do pensamento, das palavras, dos sentimentos. E hoje eu vou falar sobre esses 2 casos aqui de que você tem, nós todos temos o poder de curar as nossas vidas com os nossos sentidos, os nossos sentimentos, ações, palavras, aquilo que está hipnotizado lá nas profundezas da nossa mente está causando tudo o que acontece na nossa vida, doenças, relacionamentos conturbados, problemas, pobreza e também as coisas boas, né? A riqueza, a pobreza, os bons e os maus relacionamentos são todos de acordo com a programação, a hipnose presa nas profundezas do subconsciente. Os caminhos neurais já formados estão criando a realidade. Fica comigo que esse vídeo tá imperdível para você entender e aplicar na sua vida e utilizar a sua mente da forma certa para você conquistar tudo aquilo que você deseja e a sua cura. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sou fascinada, que é cura pelo poder da mente, pelo poder dos nossos pensamentos. E quando a gente foca naquilo que a gente deseja, o que a gente deseja, a gente consegue. Só que como o mundo, né? O mundo nos hipnotiza pra gente ficar naquela correria. E quando temos problemas e fica aquela confusão, aqueles pensamentos acelerados, não conseguimos alcançar os nossos objetivos, né? A gente tem que parar para colocar a casa em ordem. Se isso daqui, gente, não tiver bem, nada estará. Você pode estar com 1 milhão na conta. Se você não tiver com a tua mente blindada e entender o que acontece, né? Quando vem aqui um pensamento ruim, alguma vulnerabilidade, alguma emoção negativa, né? Rejeição, abandono, raiva, culpa, você tem que observar, poxa, por que eu tô sentindo isso? Só que na maioria das vezes a gente não consegue ter aí esse discernimento, isso chama-se a inteligência emocional, né? Agora, hoje, nesse vídeo, eu vou explanar aqui 2 situações, 2 casos conhecidos no mundo inteiro de pessoas que tiveram cura de doenças consideráveis aí, incuráveis, casos extraordinários pela medicina, né? De cura, por aqui, ó. Pelo poder do pensamento, de conectar, de ter a consciência de que podemos fazer isso e que o Criador do mundo, né, vulgo Deus, quem criou aqui a gente, nos deu esse poder, essas armas internas e externas e que muitas das vezes não sabemos utilizá-las da melhor maneira. Por quê? Porque não fomos ensinados. Nós fomos programados para, viver ali no piloto automático e o que fala que, olha, você está doente, pronto, não tem mais jeito, ou então operação ou remédio, ou às vezes nem isso, e você já se define somente pelo diagnóstico. Então, a Louise Hay, ela é uma das referências aí da terapia holística de cura pela mente, escritora, palestrante, tudo. Ela morreu com 90 anos, né? E ela foi diagnosticada com câncer cervical, aquele câncer que se origina no colo do útero, e ela já tinha desconfiado e não se surpreendeu quando recebeu esse diagnóstico dessa doença, né? E onde foi? Na região que aconteceu. Por quê? Porque desde criança ela sofreu de abusos, de estupro. Teve um vizinho que pegou até 15 anos de cadeia e ela era acusada pelos adultos que a cercavam de que ela era culpada, que ela cresceu com isso, né? Com esse sentimento de culpa, de vergonha, e isso foi acumulando, né? Dentro dela. Teve um vídeo que eu falei já, como é que acontece a doença no corpo? A gente vai acumulando aquela emoção negativa, aquele ressentimento, aqueles pensamentos. Esse acúmulo, ele vai tomando conta do nosso campo energético, né? Nós temos um campo
energético, um campo eletromagnético, e vai passando até chegar na camada mais profunda que já é o nosso corpo. Quando a doença já chega no corpo é porque já está no último grau, já estava ali vindo há muito tempo, essas emoções se acumulando, essa energia negativa tomando conta, e aí até chegar no corpo, né, a doença em si, que já é o último grau para a gente poder, opa, tô com minha consciência aqui, o que está acontecendo, que é para ajudar. Então, quem já entende um pouquinho desse assunto, já sabe que quando chega num grau de você estar doente, de você parar já, ter que se operar, ter que fazer ali um tratamento, é porque já chegou no nível ali para te dar aquele sacode para você mudar, modificar, transmutar esses sentimentos e esses pensamentos. E isso foi descoberto já por esses estudiosos, essa galera aqui, que é, né, voltada para isso, estudos profundos, autores best-seller. A Louise Hay, ela é autora desse livro aqui, Você Pode Curar a Sua Vida. Por quê? Porque ela conseguiu se curar desse câncer sem os tratamentos convencionais. Ela não fez a quimioterapia, ela se dedicou durante 6 meses focada ali a limpar todo o ressentimento que ela tinha, todos os problemas, os sentimentos, as imagens, os pensamentos, as lembranças negativas que ela tinha, que causavam mágoa e ressentimento. E como ela relata, né, que ela entendeu que todas as doenças são causadas de alguma forma por as crenças que estão instaladas no nosso subconsciente. Rejeição, culpa, vergonha, sentimentos de baixa frequência, eles é que causam as doenças no nosso corpo de alguma forma. E aí, quando você entende e hipnotiza essa ideia, você começa a ir buscar o que tem ali, né, debaixo do tapete da sua mente desde criança, para poder limpar essas emoções. E foi o que ela fez. Ela ficou limpando todo o ressentimento que ela tinha desde a infância, os abusos que ela sofreu em casa, os maus tratos. O que eu fiz na época, que foi o mais importante para mim, foi o perdão. Eu comecei a investigar a infância dos meus pais e consegui descobrir a história deles. Eu pude entender de onde eles vieram. Eles sofreram coisas horríveis dos dois lados, de cada lado. Portanto, como eles poderiam educar uma criança pequena quando não tiveram o tratamento de que precisavam? Então, quando eu comecei a perdoar com a terapia, com a nutrição e tudo mais, em 6 meses, eu fui capaz de conseguir com que o estabelecimento médico concordasse com o que eu já sabia por dentro, que eu não tinha mais câncer. E quando isso aconteceu, eu soube que tudo pode ser curado. Não é fácil entendermos, né, que a pessoa vem ali, me fez mal e tal, e eu tenho que entender, eu tenho que deixar passar. Só que quando você compreende que o mal que você está fazendo, quando você não descarta esses sentimentos, essas emoções negativas, é para si mesmo, porque o perdão é se livrar dessas mágoas, de tudo isso, não é para o outro, é para você. O outro está vivendo a vida dele lá normal. No livro do Neville Goddard, ele fala assim que todas as pessoas são você, de alguma forma. Elas estão apenas te dando um feedback do que tem dentro, dos sentimentos que tem dentro. Então, quando você encontra alguém que tá ali te rejeitando, te abandonando, te tratando mal, ela é apenas o espelho, o reflexo do que tem dentro, das profundezas do teu subconsciente. Aí você tem que limpar esses sentimentos e aí você começa a se ligar. Caramba, meu Deus, eu tenho esses sentimentos e isso tá me causando essas pessoas fazerem isso comigo. Tipo assim, é como se elas não tivessem culpa, elas são apenas o espelho te dando feedback daquilo que tem dentro de você, e elas também, né, são espelhos delas mesmas, porque tudo é uma questão de alinhamento. Sempre vai ter um feedback para ambos os lados. A pessoa que tá fazendo algum mal para você, ela também vai ter as lições que ela deve ter. A Louise Hay focou 6 meses em limpar, ela focou a consciência dela em se livrar, ela ficava
modificando as imagens, que é o que eu faço quando uma pessoa vem, por exemplo, para a sessão de hipnose. Ela tem, às vezes, tem informações lá no subconsciente, gente, coisas que a pessoa não faz nem ideia de quando ela tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade, porque tudo, né, fica acumulado no subconsciente. Independente da pessoa, quando somos bebês, crianças, a gente já carrega coisas dos nossos pais, tudo que aconteceu ali naquele ambiente, tudo foi absorvido pelas nossas células e pelo nosso consciente, tá lá, guardadinho. Então, quando você cresce, as coisas vão acontecendo e você não sabe por que você tem relacionamentos conturbados, você não consegue você não consegue alcançar seus objetivos, não consegue dar andamento nos seus trabalhos. Tudo isso foram informações, sugestões negativas que entraram no teu subconsciente, sugestões, xingamentos, a pessoa, você não serve pra nada, sai daí, não fala com estranho, não sei o que. Aí você cresce com hábitos, né? E às vezes eles disparam em determinada idade. Às vezes você leva a tua vida ali, né, no aleatório, e aí você tem impactos emocionais, uma separação, uma briga, algum fato que aconteceu que te marcou, né, muito forte, e isso fez com que disparassem estímulos internos, gatilhos que você não sabia que você tinha ali. Imagina como se fosse um mar, imagina um mar, aí tem a areia, né, lá embaixo, tá tudo calmo. Aí vem uma onda forte, aí aquela areia toda, essa areia toda se movimentando, né, na água, são as crenças que estavam ali, ó, submersas, quietinha. Aí acontece um impacto, acontece um babado forte na sua vida e aí te disparam gatilhos e você, se você não tiver um pouco de inteligência emocional, você se deixa levar por aquela emoção negativa, aquilo te consome, acaba com você, você não sai, fica um pensamento repetitivo daquela situação e você não consegue muitas vezes sair daquilo, ou então demora dias, tem pessoas que demoram semanas, anos, é um atraso de vida. Por isso que, gente, fazer uma limpeza, sabe, reformulada nos teus neurônios, nas suas ideias, a sessão de hipnose quântica, que é o que eu faço, um blend de terapias emocional, energética, espiritual e neurológica e DNA, que mexe com toda a sua estrutura para dar aquela limpada. Você preenche uma ficha que você vai colocar lá como é que você se sente com relação a isso, aquilo, que você já tem uma ideia das situações que estão te prejudicando, e aí na sessão de hipnose é feita todo o teu protocolo exclusivo, personalizado para você conseguir eliminar essas travas, esses cadeados mentais, essas travas invisíveis que te ancoram numa situação que você fica ali, ó, travado, dando curto-circuito e não sabe o porquê. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser agendar a sua sessão de hipnose online, atendo o mundo todo, presencial também, no momento aqui em Belém, e vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Tem o bônus, um áudio hipnótico de reprogramação, que é para você, praticamente a pessoa fica, gente, independente. Para aquele caso que ela veio resolver, você ganha de bônus, uma semana depois do atendimento, um áudio personalizado, hipnótico, para você manter as ideias. Por quê? Porque a nossa mente, ela trabalha, ela se atualiza os programas por repetição ou impactos emocionais. É por isso que na sessão de hipnose é mais rápido, acontece mais rápido, porque você, tá ali naquele estado, alterado de consciência. Eu vou lá dentro do teu subconsciente, dou as sugestões certas para que você resolva aquela situação que está te prejudicando, seja procrastinação, problemas de rejeição, de abandono, tristeza, síndrome de pânico, medos inconscientes. Gente, tudo dá para mudar, porque aqui, tudo dá para ser alterado e reformulado, porque problemas emocionais a gente resolve na mente. Então, não perde mais tempo e você já sabe. Ilene, como foi que a Louise Hay curou,
né? Como foi que ela fez para se curar? Ela disse que todos os dias ela fechava os olhos, respirava bem fundo, né? Se colocava naquele estado de auto-hipnose, que é de concentração, foco, e ficava modificando as imagens na mente dela das coisas que a deixavam triste, e ela mudava aquela situação na mente dela. Ela fazia afirmações, inclusive tem esse livro aqui, O Poder das Afirmações Positivas. Eu vou dar algumas afirmações de perdão e de saúde aqui, que tá no livro, que ela relata que ela usou para a cura desse câncer. Ela olhava no espelho e falava todos os dias: eu te amo e te respeito profundamente. E pega o papel e a caneta e anota, que eu vou dar aqui algumas afirmações que ela utilizou para essa cura também. O passado ficou para trás, não tem nenhum poder no agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Eu me recuso a sentir desamparo. Afirmo meu próprio poder. Meu coração se abre para o perdão. Através do perdão, alcanço o amor. Eu me concedo ao dom de estar livre do passado e me volto com alegria para o presente. Eu obtenho a ajuda de que preciso de diversas fontes. Meu sistema de apoio é forte e afetuoso. Estou pronta para ser curada. Estou disposta a perdoar. Tudo está bem no meu mundo. Quando cometo um erro, eu me dou conta de que isso faz parte do meu processo de aprendizado. Às vezes a gente fica ali, né? A gente comete alguma situação, a gente fica se remoendo por aquilo que já passou, que já aconteceu. Nós temos que ser mais amorosos com nós mesmos, para os nossos erros, né? Porque tudo acontece para o nosso melhor, tudo de alguma forma é para o nosso aprendizado. Só que o nosso ego, a nossa mente, ela não deixa a gente sossegar, ela fica ali, ó, acusando, julgando, culpando, e isso que faz com que a gente se afaste, se desconecte da nossa essência, e aí a gente sofre muito e fica, né, ó, andando atrás do rabo, sofrendo por quê? Porque a gente, esses sentimentos de culpa, vergonha, julgamento, baixa frequência, né, gente? Baixa frequência. Todo o sentimento de baixa frequência é o que te causa a desarmonia. Aí começa a acontecer um problema ali no trabalho, no casamento, você bate o carro, todos os eventos que são negativos, que são de alguma forma ali desarmoniosos, são por causa de acúmulo de pensamentos e sentimentos enraizados ali, que tá lá no inconsciente, e muitas vezes a pessoa não se dá conta, gente. Vai lá para uma janelinha e fica ali. E aí as situações vão acontecendo e vão se repetindo, e se você não der o start, não se tocar, pô, tá repetindo, tá acontecendo de novo aquela situação na minha vida. Por quê? Para te alertar que você tem que mudar. Existe uma programação lá no teu inconsciente que você tá na mente cega. Aí acontece algo que vem, bate forte. Seja um relacionamento, seja um trabalho, algum problema no trabalho, alguma coisa vai acontecer para te acordar para essa situação, para que você entre em consciência, né? Tá acontecendo de novo. Olha para você, você não culpa os outros fora, você olha para dentro. Meu Deus, o que tem em mim? Existe alguma coisa aqui em mim que tá me ocasionando essas situações. E aí você começa o teu trabalho de autoconhecimento. Você buscar, você vai saber. Se não, se você tiver aí você vem para terapia. O negócio é descobrir. E para você saber, são as repetições, são os eventos, os problemas que acontecem recorrente. E aí você vai parar e vai conseguir ter ali um vislumbre do que é que tá te ocasionando isso. Tá bom? Essas afirmações você faz, ela recomenda você fazer, né? E eu também falo pra você, faz diariamente. Você faz diariamente, você fala, vai falando, em algum momento vai entrar no teu subconsciente. Sabe a gota na pedra, gota de água na pedra que vai batendo, até que fura? Pois é a mesma coisa as repetições, que foi como essas sugestões entraram. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, pronto, ficou ali, já gravou no subconsciente. Então, para tirar, né, para acabar com isso, aí tem que haver um impacto e uma reformulação desses hábitos. E isso você vai conseguir, ó,
focando. Você tira um momento do teu dia para você fazer essas afirmações. E eu te garanto que o poder das tuas palavras, as suas células, elas vão receber essas informações e os teus neurônios. E você vai falando, você se concentra e vai falando e vai mentalizando para aquilo que você quer. Se você está passando por um momento, uma doença grave, alguma situação aí que você quer resolver, você vai ter que pegar essa situação negativa e você vai ter que passar a afirmar positivamente essas situações, para que o teu cérebro entenda que é isso que você quer, porque nós temos, né, um GPS dentro da nossa mente, do nosso cérebro, e aquilo que mais você falar, ele vai buscar, igual ao algoritmo da internet. Aquilo que você mais vê, ele fica te mandando mais e mais em milhões, sejam anúncios, fotos, tudo. É a mesma coisa com os nossos pensamentos e as imagens mentais que tem dentro da nossa mente. Vou falar do outro caso, que é o Dr. Joe Dispenza, que é autor desse livro aqui, ó, Como Ser Sobrenatural, porque o cara realmente, ele descobriu a fórmula de ser sobrenatural. Todos nós temos esse poder, mas poucos usam. Por quê? Porque não fomos ensinados, não fomos programados a entender que temos o poder com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, sentimentos, ações, de fazer mudanças extraordinárias na nossa vida. Gente, isso daqui é para você abrir os teus olhos. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, eu sei que as pessoas certas, esse vídeo vai chegar para as pessoas certas, querendo uma solução para algo que está acontecendo aí na sua vida, na sua saúde, e serve para todas as áreas também. Que é para a gente não se contentar com essa realidade que estamos vivendo hoje. Por exemplo, se é uma realidade que está ruim, a gente tem que mudar a nossa percepção e esperar essa mudança acontecer, né? A gente muda primeiro na mente, muda primeiro as ideias, os pensamentos, e aí depois a gente vê no mundo físico. Só que poucos têm essa paciência de esperar a coisa acontecer, né? A gente entra no limbo hipnótico e fica naquela questão dos pensamentos ruins, das imagens dos problemas, e aí você fica ali, e aí quando acontece o feedback vem dias e semanas depois, é por causa dos pensamentos e sentimentos de hoje. Aquilo que você fez hoje, que você está pensando e sentindo hoje, vai se reverberar nos próximos dias, meses e anos. E aí é por isso que é tão importante você, o momento agora, porque o cérebro ele não sabe, né, diferenciar passado, presente, não existe, é sempre hoje. Então o Dr. Joe Dispenza, ele conseguiu entender, né, que existe um poder da nossa consciência, que é ela a criadora de tudo. E quando a gente conecta a nossa consciência, a nossa essência divina, na física quântica, né, é o observador. A gente observa aquilo que a gente quer e vai moldando com a nossa consciência os resultados que desejamos. Só que pra gente chegar nesse ponto é babado, por quê? Porque a nossa mente, ela tá cheia de informações, o mundo nos hipnotiza pra gente, ó, ficar naquele corre-corre acelerado e come e não sossega e faz isso, faz aquilo, e aí você não tem tempo de, ó, parar, respirar, ter coerência, né, cardíaca. Ele fala muito dessa coerência cardíaca, que é alinhar nossa respiração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para a gente poder, né, fazer as meditações da forma certa. Então, ele sofreu esse acidente quando ele participava de um campeonato de triatlo. Ele foi atingido por um carro, resultando em múltiplas fraturas na coluna vertebral. Todos os médicos disseram que a única solução seria uma cirurgia complexa e que mesmo se ele fazendo essa cirurgia, não era garantida a sua recuperação. Para muitos isso já seria uma sentença de morte, né, gente? Uma pessoa, você ter toda a tua coluna esmagada ali e os médicos falarem que mesmo você fazendo cirurgia nem era garantia de você voltar ao normal. Só que para o Joe Dispenza, que né, descobriu ali a fórmula de ser sobrenatural, ele falou que ele não ia fazer a cirurgia, que tudo que ele já tinha estudado sobre consciência, cura pelo poder da mente,
Ele tomou a decisão que para todo mundo era uma loucura. Ele simplesmente se recusou a fazer a cirurgia e iniciou os processos, né, de hipnose, de auto-hipnose e cura baseado no poder do pensamento. Ele acreditava 100%, gente, que se ele alinhasse os pensamentos dele, as intenções de cura, que ele iria reverter essa situação, e foi o que ele fez. Ele falou que ele ficava, que todos os dias ele parava durante alguns minutos, algumas horas, e ficava ali naquele estado, fechava os olhos, respirava e ficava reconstruindo a coluna dele aqui, ó, dentro da mente. Ele ficava pensando nos ossos se reconstruindo. Ele deu início a esse regime diário de meditação e visualizava cada vértebra sendo restaurada com perfeição. Ele ficava imaginando uma energia de cura passando pelos ossos dele, por dentro do corpo. Tudo. Gente, eu me arrepio, por quê? Porque eu uso isso, né? Apometria, reiki, essa hipnose quântica que ele usa nas sessões dele, que eu estudo muito sobre Joe Dispenza, eu utilizo nos meus processos de hipnose, gente, todos os dias, né? Imaginando uma energia passando pelos ossos dele, pela coluna e toda a sua saúde, os ossos, tudo dele voltando ao normal, e visualizava ele andando e voltando a fazer todas as atividades dele normalmente. Ele disse que o maior desafio no início era manter essa concentração, mas ele conseguiu, gente, fazer tudo isso aqui em apenas 9 meses. Gente, vocês têm noção do que é você receber um diagnóstico de que você não vai mais andar? A tua coluna ali foi toda destruída e você ter 100% de certeza que existe uma força dentro de você, e não é à toa que hoje ele é uma referência no mundo todo para abrir os nossos olhos. Esse homem foi usado, né, pelo Criador para abrir esse portal aí, para que a gente entendesse que temos poderes internos, temos poderes aqui, ó, na nossa mente, e que tudo o que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, é recorrente das imagens, da programação, de tudo que tem nas profundezas do nosso subconsciente. O Dr. Joseph Murphy, que é o autor do livro O Poder do Subconsciente, ele diz que o subconsciente é como se fosse o nosso Deus, né? Ele que faz tudo, ele que faz o nosso coração bater, ele que faz tudo acontecer dentro da gente, que restaura nossas células. Nosso trabalho é alinhar os nossos pensamentos, aquilo que a gente fala com frequência, que são as afirmações, que é o que a Louise Hay mais bate. O trabalho dela é todo voltado para afirmações, né? E ela passa muitos exercícios na frente do espelho, poder das palavras. Isso já é mais do que comprovado pela ciência, que as nossas palavras têm poder. Você dá ordem para o teu cérebro, para as tuas células, e aí isso é absorvido, né, pelo nosso corpo, e começa ali um processo de executar aquilo que você está falando. Então, muito cuidado com aquilo que você está cantando, com aquilo que você está falando e botando emoção. Às vezes você está numa briga, numa discussão, e aí você fala, você é isso, você é aquilo. E quando você xinga o outro, você não está só xingando o outro, você também está falando, as células também estão recebendo, estão ouvindo isso. E aí não sabe discernir para quem vai absorvendo. Então, muito cuidado, gente. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a dieta mental que a gente tem que fazer para dar aquela limpada em tudo que a gente fica falando. A gente às vezes não se dá conta, às vezes está no piloto automático. Até quem trabalha mesmo com isso, às vezes se deixa levar, porque não é fácil, gente. Estamos aqui nesse mundo, nessa terceira dimensão, e temos que ter muito cuidado com tudo o que deixamos entrar pelos nossos sentidos, pelos nossos olhos, deixar hipnotizar os nossos neurônios, criar esses caminhos neurais, né? Porque como é que funciona a criação dos caminhos neurais? Você vai falando, imagina assim, que tá um mato, e aí o carro vai passando ali, não vai ficando o caminho do pneu, aí some o mato só naquele coisa. Você parou de passar carro lá, o mato cresce de novo. É a mesma coisa as afirmações, os teus hábitos, a constância, porque isso vai fazer com que você fique, né, num caminho, você cria aquele caminho, mas se você deixar de fazer todos os dias, lascou, volta tudo de novo para a programação original. Por quê? Porque uma crença,
uma programação que está lá enraizada, ela não desaparece por completo. Ela é modificada e você tem que manter a constância de estar sempre ali, ó, fazendo aquela gravação em cima do objetivo que você quer. Senão volta tudo de novo. Esse assunto aqui de cura pelo poder da mente, inclusive eu tinha um caroço na minha cabeça, um carocinho aqui, que a minha mãe tinha me levado na época, isso foi antes de eu participar lá do reality show do Ídolos, e a médica falou, olha, vai ter que operar, vai ter que raspar a cabeça para tirar esse caroço daí. Eu falei, não, que eu não podia de jeito nenhum, né, porque eu ia participar e tal, ia viajar, e eu comecei a mexer, eu ficava pegando, fazia assim, sabe, eu pegava e falava, nossa, tá sumindo, tá desaparecendo, eu pegava, fazia assim, como se eu estivesse jogando fora, eu fazia várias coisas e o negócio sumiu. Eu nunca fiz essa cirurgia, gente, então eu falo pra vocês por experiência, porque nada melhor do que a gente, né, estudando e aplicando. O que eu falo aqui, vai experimentando, porque você só vai acreditar 100% quando tu vê os resultados das coisas que você coloca em prática na tua vida. Você ouve, poxa, eu tenho poder de modificar as situações aqui com as minhas palavras, com meus pensamentos, com as minhas ações. Você começa a fazer, só bota em prática e aí você vai vendo os resultados. Pouco a pouco você vai vendo o resultado. É do dia pra noite? Depende do teu grau de consciência, depende aí de como você tá acreditando, porque tudo é no que você acredita. Muitas coisas, mas eu tô te falando, não precisa você nem acreditar. Só de você fazendo, você já vai ver o resultado. Lógico que quem acredita, como eles aqui 100%, né, nesses estudos, e foram colocar em prática e viram resultados extraordinários, é muito melhor. Então, eu falo por experiência. Já aconteceu tanta coisa na minha vida que eu já botei em prática. Testa e presta atenção naquilo que roda na sua mente, naquilo que tem as imagens, os sentimentos, aqueles gatilhos que disparam quando acontece uma situação. Às vezes você está numa roda ali, numa conversa, alguém fala alguma coisa, então alguém faz uma situação que aquilo dói em você. Não é o outro que é culpado. Você tem que entender o que tem dentro de você que te levou a sentir aquilo. E aí você começa o teu processo de reformulação para você limpar esses sentimentos para não te causar problemas futuros. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te dado aquela luz hipnótica, magnética para você curar a sua vida, curar tua saúde, tuas células, melhorar tudo na sua vida. Se você está passando aí uma situação grave de doença, de problema, você pode curar, você pode mudar tudo isso com o poder aqui, ó, dos teus pensamentos, alinhar teus sentimentos e focar a tua consciência naquilo que você quer. Observa. Volta a tua consciência para aquilo que você quer, que aconteça. E você começa a falar desse jeito, viver desse jeito, agir conforme aquilo que você deseja. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Lene Belar, hipnoterapeuta, jornalista dessa área da neurociências, cantora, compositora. Te alerto sempre, né, gente? Presta atenção naquilo que você tá cantando. Música é maravilhoso, te coloca pra cima e tal, mas tem algumas aí que a frequência não é muito boa e aí vai prejudicar teu campo energético. Tá bom? Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Fui, bora bombar!